Olá, seja bem-vindo mais uma vez à nossa aula de hoje, Irena de Riachão de Jacuípe, a nossa escola dominical. Seja bem-vindo a todos vocês à nossa escola, tá bom? Esse é um estudo da escola dominical, né, da nossa igreja, e o tema do trimestre é o Pentateuco visto de cima, e essa segunda aula é o majestoso Deus da criação. Esse é o tema geral da nossa aula de hoje, ok? Meu nome é João França, seja bem-vindo à nossa aula. Muito bem. A primeira questão que a gente precisa compreender é exatamente essa palavra ex nihilo, né? Essa é uma palavra muito interessante. A pergunta: o que significa a palavra ex nihilo, né? Essa palavra é uma palavra que você encontra em teologia sistemática, especialmente lá na sistemática de Berkhoff, né? Quando Berkhoff vai tratar da criação, ele vai usar essa palavra, vai usar esse termo. Algumas outras obras de teologia sistemática, como a do Sproul, né? Que diz aquela obra lá, Somos Todos Teólogos, é uma obra muito interessante, uma linguagem simples, acessível ao membro da igreja. Então, é uma obra que vale a pena você ler, estudar e adquirir para conhecer melhor como nós, cristãos bíblicos reformados, pensamos sobre vários temas, vários assuntos. Né? E não é diferente no caso aqui dessa expressão ex nihilo. O que significa, o que é a expressão ex nihilo? Né? A expressão ex nihilo é uma expressão latina que significa do nada. Ele é um vocábulo usado para descrever que a criação passou a existir, ou seja, a matéria, a existência da matéria, o ser da matéria, né? O ser matéria, o existir matéria, ele não é uma questão de eternidade, né? A matéria não é eterna. Né? Então a ideia é para descrever que a criação passou a existir sem que Deus tenha usado algum material pré-existente para a criação do mundo. Tudo veio ao mundo pelo poder da palavra de Deus. Então, essa é a ideia fundamental que você encontra dentro da palavra do nosso bom Deus, em que nós compreendemos melhor o processo revelacional do Senhor através desse conceito de ex nihilo, que significa do nada. Deus criou do nada. Deus não precisou de matéria preexistente para criar o mundo. Porque se existisse uma matéria preexistente, essa matéria concorreria com a divindade, seria também eterna, né? A matéria é finita e limitada, nós bem o sabemos, ok? Então essa é a ideia da expressão ex nihilo. Na leitura do texto de Gênesis capítulo 1, versos de 1 até Gênesis 1, de 31 a o capítulo 2, versículo 4, você tem um esquema estrutural, né? Um esquema estrutural apresentado lá de maneira muito interessante dentro da narrativa bíblica. Né? Você lê aquela narrativa, você vai ver todo o foco na criação e falando dos 6 dias da criação e terminando com o dia do Shabat. Então você tem aí Gênesis 1, a criação vista como uma totalidade. Gênesis 1 vai mostrar a criação vista como totalidade. No primeiro dia eu vou ter luz, trevas, dia e noite, para servir o quê? Para ser a habitação do sol, lua e estrelas, né? Então, está no quarto dia essa informação dos versículos de 14 a 19 de Gênesis 1. O segundo dia está os versículos 6 e 8, né? E aí abarca as águas abaixo e acima do firmamento, com a finalidade de habitação para ser de peixe, de pássaros e peixes. E esse é o quinto dia, está lá no versículo de 20 a 23, né? No terceiro dia, você vai ter lá a criação da vegetação, né? É, terra seca, a porção seca, para quê? Para que o homem, né, que é criado ali, possa estar os animais terrestres e o ser humano, né? Está lá no sexto dia, versículos 24 a 31. E o último dia, por assim dizer, o epicentro de toda a discussão, é o dia de descanso divino, conforme Gênesis 2, de 2 a 3. Então, essa estrutura é como se fosse uma pirâmide invertida, tá? Ela de baixo para de cima, da base para o topo, você tem ela invertida assim, né? Então, essa estrutura, ela mostra que a ideia de Moisés, ela não é apenas mostrar o relato da criação, né? Mas é mostrar que a criação, ela é uma maneira de
combater o politeísmo da época, o politeísmo existente que tinha a lua, as estrelas e tudo mais como divindades, e cada ato da criação aponta o poder soberano de Elohim sobre os demais deuses, o poder soberano de Yahvé sobre os demais deuses, né? Pagãos, vizinhos, mostrando que Deus é que tem o domínio de todas as coisas. E que esse Deus trabalha em 6 dias e reserva um dia para descansar, dando assim um emblema de que o homem precisa viver o descanso que o Senhor propicia para ele, o Shabat cristão, o domingo do Senhor. No Antigo Testamento era o 7º dia da semana, no Novo Testamento é o 1º dia da semana. Ok? Numa outra oportunidade nós podemos explicar neste canal aqui essa doutrina, a doutrina do Shabat cristão. Ok? Então, o primeiro tópico a ser discutido é no princípio Deus. Quando eu falo no princípio Deus, eu estou falando de eternidade e onipotência divina, né? O Deus eterno e o Deus onipotente. Quando eu falo de no princípio Deus, é como começa o livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio Deus. Veja, o livro sagrado ele não se preocupa em a existência de Deus. Ele já começa pressupondo a existência do ser divino, dizendo no princípio Deus. Ele afirma gratuitamente, de maneira clara, que Deus ele existe. Mas de que forma? Ele é eterno e onipotente. O Dr. Gerhard van Grön, no seu livro, toma o primeiro seu livro da criação, né, a consumação, ele vai lembrar exatamente isso quando ele abre, ele vai começar a explicar esse primeiro verso de Gênesis 1. Né? Ele diz que Gênesis 1.1 ele é o palco para a história progressiva de Deus na história e a consumação, ou seja, a criação e consumação estão embutidos nessa declaração no princípio Deus. A que nós podemos partir para analisar essa ideia está exatamente na evidência bíblica do texto de Salmos 90, versículo 2. Os Isaías 40, versículos de 13 a 14. Veja, o Salmo 92 diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo mesmo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Ele afirma, o salmista afirma a eternidade de Deus, mesmo antes de todas as coisas criadas. Então, toda estrutura criada, ela procede à existência divina. Então, Deus, ele é o primeiro de todas as causas, ele é o primeiro de todas as coisas, ele é o eterno, ele é o que ele é, ok? E as outras coisas são criadas de acordo com a sua soberana vontade. Já o texto de Isaías, ele lembra assim, quem guiou o Espírito do Senhor, que conselheiro lhe ensinou, com quem tomou ele conselho, quem lhe deu esse entendimento, né? Ele ensinasse o caminho do juízo, ele ensinasse o conhecimento, que mostrasse o caminho do entendimento. Aqui já a linguagem já usa para a ordem temporal, né? Quem no tempo ensinou alguma coisa a Deus? Ninguém, porque nem o tempo nem a eternidade podem fazê-lo. Então descreve a eternidade do ser de Deus, a soberania do ser de Deus, a grandeza do ser de Deus em relação a todos esses tópicos importantes para a gente conhecer, ok? Seguindo aqui. E aí nós tocamos nesse ponto. Deus, o eterno criador e organizador do cosmos. Você percebe que Deus, ele como soberano que é, ele organiza toda a criação dentro do seu escopo, né? A lua, a estrela, a lua para alumiar a noite, né? O sol para o dia. Então, essa estrutura de organização e de que cada instituição criada, cada momento criado, cada coisa que Deus criou, tem a sua finalidade na criação. Isso é importante para a gente ter consciência. Por exemplo, nós vivemos aqui na nossa cidade uma praga de besouro, né? De um besouro chamado cascudo, que o pessoal chama aqui na região, que ele queima a pele e tudo mais, tem toda essa estrutura aí que a gente percebe. O que consome o animal, o que come o animal, esse animal, chama-se o chamado sapo, né? Então, o sapo como um todo, ele adquire, ele devora esses animais. E aqui a cidade acabou matando muitos sapos, dando fim aos sapos, e acabou acontecendo a proliferação dessa praga do besouro, que é chamado de cascudo, que queima a pele. O que é curioso nisso tudo é que Deus ele criou cada coisa para o seu devido lugar.
cada coisa para a sua devida função. Então a gente precisa aprender isso quando nós estudamos a criação. O livro de Gênesis, ele narra para nós essa ordem criacional. Então o universo ele foi criado por Deus de uma forma bela e de uma forma singular, que toda a criação reflete a sua glória, a glória de Deus, né, e a sabedoria e poder de Deus. Como a própria condição de fé, ela reconhece no seu capítulo de abertura, né, quando ele vai falar sobre a revelação divina, vai dizer que a revelação divina, ou a criação, né, ainda que as obras da criação e da providência revelem a bondade, o poder e a sabedoria de Deus. Então, essa declaração de Westminster, ela reporta-nos a ideia de que Deus ele é o eterno criador, o eterno organizador de todas as coisas e que nós devemos submissão a ele. A segunda verdade que nós aprendemos estudando a Escritura e estudando o conceito da criação, ou de Deus como tendo a sua majestade em toda a criação, é a criação dos céus e da terra, como diz Gênesis capítulo 1, versículos 1 e versículo 2, né? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a criação, eu tenho lá o Salmo 8, verso 1, que diz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Então, a criação como um todo, ela revela a majestade de Deus. Aliás, o apóstolo, o autor sagrado, Davi, lá em Salmo 19, vai falar exatamente essa ideia, né? Que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Esse é um ponto importante que a gente precisa considerar. Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, também vai repetir a mesma ideia, que a criação revela os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu ser, como o seu eterno poder. Então, quando nós lemos isso na Escritura, nós vemos exatamente a ideia da criação refletir a Deus. Isso tem uma implicação grande, ou seja, a criação ela não é confessional, não é mais uma maneira, mais uma forma de Deus, do povo judeu contar a sua história, a sua versão da criação. Não. O relato bíblico diz que o texto ele é revelacional, ou seja, ele carrega noções da revelação divina. A criação revela o ser divino. Um outro texto aqui é o Salmo 145, versículo 9. No Salmo 145, versículo 9 diz: O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Mais uma vez nós vemos o conceito da providência divina indo em toda a criação, ainda que as obras da criação e da providência manifestam a bondade, o poder, né? E de fato a pessoa do ser divino ela apresenta isso nas obras da criação, né? Então, essa misericórdia, essa bondade divina, essas coisas que vêm de Deus, estão em Deus, se revelam também na criação como um todo, ok? Chegamos ao nosso terceiro tópico, a palavra de Deus como instrumento da criação. A palavra de Deus como instrumento da criação. Aqui eu tenho uma expressão hebraica. Essa expressão hebraica ela é importante em Gênesis capítulo 1, versos 31 até Gênesis 2, versículo 4, que é o texto de Vaiomer Elohim. Vaiomer Elohim. Essa expressão hebraica que você vê aqui, né? Essa expressão hebraica, ela aponta para essa relação divina, Vaiomer Elohim, e disse Deus. Vaiomer Elohim, então disse Deus. Deus usou sua palavra para criar tudo que nós conhecemos. E assim foi feito conforme lemos no versículo 11 do capítulo 1 de Gênesis, né? Ele vai dizer aí, ó, Vairi Ken, né? Vair Ken. E aí, e assim se fez. Deus falou e assim se fez. Ou seja, a palavra de Deus, ela tornou-se o instrumento, né, mediador da criação, né? A palavra de Deus é o instrumento do Criador, né? Instrumento criador. Veja, quando você contempla o Criador na sua criação, é uma experiência extraordinária que faz observar a excelência da palavra do nosso Deus. Pois Deus fez todas as coisas por meio da sua palavra, e não há dúvidas de que a insistente repetição da expressão "e disse Deus" e depois "e assim se fez" tem como objetivo gerar em nós admiração e confiança
em relação à palavra de Deus e o desejo de conhecê-la. É a palavra de Deus que cria todas as coisas, né? Lembremos do que João diz, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo, a verbalização de Deus na palavra veterotestamentária, a criação está ali, é nos dito que o próprio Cristo ali está criando com o Pai todas as coisas. Paulo vai descrever isso mais na frente lá em Colossenses, né? Então nós aprendemos dentro do contexto da Escritura o fundamento, a base da nossa vida cristã, entendendo que Deus falou e que aquilo que ele falou se cumpriu ou aconteceu. Muito bem, isso nos leva à oportunidade para nós estudarmos mais a fundo este assunto, né? Um assunto que nós estamos discutindo na nossa aula de hoje, que é o Deus majestoso da criação, o majestoso Deus da criação, né? Então, numa pesquisa rápida, né, você deve ler a revista, o tópico A Eternidade de Deus, que é o tópico que tem na revista, que tem o título exatamente esse, o Pentateuco visto em cima, Primeiros Passos na História da Redenção, é a revista Expressão da nossa editora Cultura Cristã, uma revista muito boa, por sinal, que vem desenvolvendo essa ideia. Então, lendo o tópico A Eternidade de Deus, responda por que conhecer a Deus como ser eterno é importante para o cristão. É importante nós conhecermos o ser divino como ser eterno, porque nós sabemos qual é o nosso lugar nesta criação. Ao conhecer o lugar nesta criação, significa que nós sabemos nossas limitações, nós sabemos que somos criaturas e não criadores, nós somos vice-regentes, nós não somos o regente mor. Nesse caso, Deus é o regente mor de todas as coisas. Deus é o supremo governador de todas as coisas. Nós somos apenas aqueles que prestamos contas a Ele o que nós fazemos nesta criação. Agora, a outra pergunta importante é qual é a relação que existe entre a eternidade divina e o cumprir das suas promessas. Quando nós olhamos para o estudo da eternidade à luz da palavra de Deus, Deus sendo o atributo da eternidade, atributo esse incomunicável, ou seja, ele não passa para a criação, a eternidade, é algo que está nele. Para Deus, tudo é um eterno presente, não há sucessão de tempo e temporalidade como acontece em nós, mortais, indivíduos, né? Então, isso implica dizer que não importa em que período ele ameace alguma coisa a alguém, ele vai executar a sua ameaça. Não importa em que período do tempo nosso cronológico que Deus prometerá algo a alguém, ele vai de cumprir, porque ele é Deus que está acima, além e absoluto do tempo, porque ele é atemporal nesse sentido, por isso ele é eterno. E ser eterno no sentido divino que nós apresentamos, nós entendemos que a eternidade de Deus, ela de fato faz com que nós olhemos para Deus como eterno e que ele há em qualquer momento da nossa vida de cumprir tanto a promessa quanto o seu juízo. A linguagem de promessa é uma linguagem muito interessante na Escritura, não só para as coisas boas, no sentido de abençoar, mas no sentido das coisas ruins, no sentido de disciplinar também. Agora, quando você lê o Salmo 104, né, o que o texto nos ensina sobre o Criador? Você lendo o Salmo 104, é um salmo que vai exaltar a criação de Deus, vai exaltar o poder de Deus, né? Então vamos lá, o que o Salmo 104 ele nos informa sobre Deus como Criador quando você lê o Salmo 104 nessa perspectiva bíblica que nós estamos analisando? Você percebe que Deus ele criou todas as coisas que habitam neste mundo. Ele é o Criador e a nossa alma deve louvor e exaltação a Ele nesse sentido. O que ele ensina sobre a criação, que a criação depende de Deus, é Ele que manda o alimento para os animais, é Ele que cuida da relva verde, Ele que faz com que as coisas brotem, venham à existência. Então, a criação ela é vista como sendo cuidada, protegida, alimentada e trazida à existência pelo poder soberano do Senhor. E nós, os seres criados, o que cabe a nós? É nos dito também no texto que ele executa sua misericórdia e sua bondade para conosco, e ele o faz fazendo com que nós, como pessoas, nos beneficiemos desta criação, e em contrapartida nós somos chamados, desafiados a bendizer, a louvar, a engrandecer ao Senhor. Então, bendizer ao Senhor significa glorificá-lo, exaltá-lo. Nós, seres humanos, somos de fato, alvos do cuidado de Deus. Em resposta a esse cuidado de Deus, segundo o Salmo 104, nós louvamos ao Senhor. A terceira pergunta é qual a relação entre Colossenses capítulo 13,
Colossenses capítulo 1, versículos de 13 a 23, né? Lendo isso aí, qual é a relação de Jesus com a criação e com a nossa salvação. Se você for um cristão que gosta de ler a Bíblia Sagrada, integrar a Bíblia a toda a Escritura, isso é importante, isso torna você uma mente bíblica, uma mente que segue a teologia bíblica, a teologia da palavra de Deus, né? Isso é importante ser bastante ressaltado. Nos dias de hoje, as pessoas não querem seguir a Bíblia, as pessoas querem seguir o seu achismo, o que acham, né? Então, Colossenses capítulo 1, versos de 13 até o versículo 23, nós temos a dinâmica muito interessante da excelência da pessoa e da obra de Cristo, como coloca a epígrafe da versão ARA, né? Então, aponta para que o fato de que Cristo, ele libertou, né, a nós, né, nos transportando, Deus foi nos libertou do estado de pecado, e por causa de que nos transportou para o reino do Filho do seu amor, então nós estamos no reino do Filho, né? Em Cristo nós temos a redenção de nossos pecados, e esse Cristo, ele é a imagem invisível, né, de Deus, ele é a imagem do Deus invisível, e ele é o primogênito da criação. Essa palavra primogênito aqui é a palavra protótokos. Essa palavra primogênito, ela significa herdeiro, né? Protótokos. Não é o primeiro a trazer existência ou a ser criado, não é essa a ideia. A ideia primeira vai de protótokos, ele é o herdeiro de toda a criação, né? Então seria assim, ó, ele é a imagem do Deus invisível e o herdeiro de toda a criação. Pois nele, aí vai dizer, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principados, quer potestades, tudo foi feito por meio dele e para ele. Cristo, ele é o agente de toda a criação. Então, qual a relação que ele tem com a criação? Ele é um instrumento, é o meio pelo qual Deus vai criando o mundo. Mas ele não é apenas um instrumento, né, no sentido que ele teve um período em que ele passou a existir, não. Veja o que diz o versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Versículo 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, primogênito dentre os mortos. E aqui agora, primogênito dentro da mesma perícope, agora ele assume um outro sentido, e é possível e é bem permissível, né? Primogênito é aquele que é primeiro, né? No sentido na ordem. Ele é o primeiro dentre os mortos, para quem todas as coisas tenha a primazia. Ou seja, ele é o primeiro que ressuscita, vence a morte e não morre novamente. Ele tem a primazia nesse sentido. Porque aprove a Deus que nele residisse a plenitude da divindade. Ele é Deus. Ele não é apenas o instrumento que Deus usa para criar um universo. Ele não está apenas ativamente na criação, mas ele é propriamente divino, ele é Deus, ele é soberano, né? Versículo 20, e havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre os céus, quer sobre a terra. Aqui toda a criação agora, ela recebe a nota de esperança de que ela será restaurada, redimida. Não é a primeira vez que Paulo toca neste assunto, né? Paulo vai tocar neste assunto lá em Romanos capítulo 8, versículo 18 até o versículo 20, onde ele vai, né, Romanos 8, de 18 a 20, onde ele vai falar da ardente expectativa da criação de ser redimida, de ser resgatada. E essa promessa dessa questão, ela é bem pontuada e marcada aqui em Colossenses 1, versículo 21. E a vós outros também, que outrora eras estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, e agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante os santos, inculpáveis e irrepreensíveis, e que assim permanecesseis na fé, alicerçados firmes, não vos deixando se afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi empregado a toda criatura debaixo do céu, o qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, Paulo, ele agora associa toda a obra da redenção à pessoa de Cristo e coloca a criação como sendo alvo da obra de Cristo na restauração futura. Então, a restauração futura do cosmos, deste mundo como um todo, acontecerá quando Cristo voltar. Essa é a ideia que nós temos aqui no nosso texto, ok? Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus possa manifestar graça na sua vida e nós nos vemos na nossa próxima aula na nossa escola dominical. Se você não conhece a nossa igreja, eu convido você a fazer uma visita à nossa igreja.
A nossa igreja fica na rua Landulfo Alves, 618, D. Ela fica próximo à rodoviária da nossa cidade, a Chão de Jacuípe. Chegando lá, você será bem recebido, amado e acolhido em nossa igreja. Lá você aprende a palavra da verdade e o evangelho da nossa salvação. Deus abençoe você. Nos vemos na nossa próxima aula, para a glória de Deus.